Dados de motoristas de São Paulo estão circulando em grupos de hackers. A denúncia partiu de um cyberativista anônimo que entrou em contato com o Olhar Digital. As informações teriam vazado do Detran de São Paulo ou de outro órgão que tem acesso à base de condutores no estado. Os detalhes estão, é claro, no nosso portal olhardigital.com.br. E a Prodesp, empresa de tecnologia do governo do estado de São Paulo, responsável pelo armazenamento e processamento de dados do Detran, informa que não houve violação do banco de dados do Departamento de Trânsito no sistema da companhia. Diante das informações apresentadas pela reportagem, o Detran já solicitou o apoio da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil para investigar o caso. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo o advogado e colunista do Olhar Digital, Leandro Alvarenga. Vamos lá, deixa eu colocar o Leandro Alvarenga aqui na nossa tela. Leandro Alvarenga, boa noite, bem-vindo. Como passou de feriado? Passou bem? Boa noite, Marisa. Tudo bem, graças a Deus. Eu tenho um prazer estar aqui com vocês. Espero que o seu feriado tenha sido bom também. Foi sim, Leandro. Muitíssimo obrigada. Leandro, vamos falar um pouquinho sobre esse caso aí. Espera um pouquinho, está tendo algum áudio, não? Ok? Podemos seguir? Sim. Em um caso como esse, Leandro, vamos lá, as investigações confirmarem, caso, não é? Se as investigações confirmarem o vazamento de dados, o que deve ser feito por parte das autoridades, Leandro? Bom, primeiro, Marisa, é bom lembrar que muitas vezes hackers falam que estão vazando dados de determinada empresa ou de determinado órgão, e quando vai se averiguar efetivamente, a origem não é aquela, né? Pode ser que eles tenham uma base de dados grande na mão, mas nem sempre a origem é uma origem ilícita ou é uma origem de um incidente propriamente dito. Eu falo isso porque existem dados veiculares, por exemplo, Marisa, eles são acessados diariamente por despachantes e por uma série de empresas que têm convênios com o Denatran, por exemplo. E esses dados podem estar em circulação de maneira lícita. E aí alguém está pegando esses dados de maneira, aí sim, ilícita e divulgando como se fosse um vazamento de dados ou fazendo um desvio de finalidade. Por isso que, toda vez que fala que há um incidente de dados, há um vazamento de dados, nós temos que ter cautela para verificar se isso é uma situação real ou não, né? Havendo a constatação efetiva de um incidente com dados pessoais, tem que se avaliar que dados pessoais esses foram aí disponibilizados indevidamente, ou acessados indevidamente. E, para isso, é uma obrigação da Lei Geral de Proteção de Dados que o órgão ou a empresa que foi vítima de um incidente de vazamento de dados, que ele notifique a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E também, caso esses dados tenham um condão ali de causar danos aos titulares, tem que se notificar também os titulares que foram objeto desse vazamento de dados. Tá? Então, o procedimento agora é apurar se há ou não um vazamento de dados, tentar se identificar a origem dessa base de dados aí supostamente vazada, identificado que houve uma falha de segurança em determinado órgão, no caso aqui nós estamos falando do Detran, ele teria que notificar a autoridade, corrigir o erro, né? E aí notificar também os titulares, dependendo dos dados que foram acessados, Marisa. Agora, Leandro, como que funciona uma investigação como essa? Por exemplo, como você disse, pode ser que não seja realmente assim, talvez um vazamento de dados ali do órgão do Detran. Mas como funciona uma investigação? É possível identificar os rastros, por exemplo, deixados na internet da exposição desses dados? Normalmente, a primeira coisa que é feita é uma análise das informações que estão constantes nessa planilha, nessa base de dados, né? Normalmente, um incidente, quando você extrai uma informação de um determinado local, ela tem uma formatação, um formato, tipo de arquivo, ordem de colunas e linhas, que identificam se é aquele cara crachá daquele local. Imaginamos que é um cara crachá, você vai ter que ir para dentro da empresa ou do órgão e fazer o que nós chamamos de pen test e testar todas as possibilidades de acesso externo. Lembrando
que muitos incidentes, Marisa, não acontecem porque um hacker invade a empresa ou determinado órgão, mas sim que um funcionário agindo maleficamente retira as informações da base de dados, né? E aí sim é possível identificar. Então, primeiro, todas essas bases de dados, elas têm controle de acesso. Então, o que a empresa vai ter que fazer, o órgão vai ter que fazer? Verificar se há vulnerabilidade nesses controles de acesso, nesses sistemas. Não identificou, ele vai ter que partir para analisar o comportamento dos usuários, para verificar se não houve uma extração indevida de dados pessoais. Não é uma coisa muito simples de se fazer, precisa de uma equipe especializada, mas é possível sim identificar, através aí dessas auditorias, se houve ou não um incidente ou se há ou não uma vulnerabilidade em determinado sistema. Agora, Leandro, assim, até para encerrar, um criminoso com esses dados como o CPF, o nome da pessoa, Renavan, o chassi de um veículo, que tipo de crime que ele pode fazer com esses dados? Marisa, eu sempre gosto de falar que não é porque teve acesso a determinados dados que vai haver uma fraude ou um dano, né? Por quê? Porque, em tese, você não consegue se passar. Eu não consigo falar que eu sou a Marisa, né? Eu sou o Leandro. Então, eu sabendo que o CPF, o seu RG, o seu nome, não faz com que eu cometa uma fraude. Mas isso facilita, sem sombra de dúvidas. Eu tenho acesso a esses dados, eu posso tentar me passar por você e aí enganar outras empresas, bancos, financeiras, para conseguir empréstimos, para abrir contas, comprar veículos. Mas isso eu só vou conseguir ter êxito nisso se houver uma falha no processo de verificação dessas empresas. Se essas empresas tomarem medidas acautelatórias, ou seja, buscar certificar a identidade de quem está fazendo aquele contrato, dificilmente eu vou conseguir fazer essa fraude. E aí é importante lembrar que todos esses dados que você falou, Marisa, eles já estão em circulação na sociedade nos bancos de dados de proteção ao crédito, por exemplo. Eles têm o nome, o CPF, data de nascimento, o nome da mãe, né, que são dados que são usados exatamente para combater a fraude. E os dados veiculares é possível você acessar através dos despachantes em geral. Então, Marisa, é necessário, na verdade, para que haja uma fraude, uma série de fatores, desde o acesso à informação até a negligência das empresas em fazer a verificação correta da identidade. Como já decidiu o Supremo Tribunal de Justiça, o fato de vazar dados cadastrais, nós estamos falando de dados sensíveis aqui, aqueles dados de origem biológica e psicológica, mas sim de dados cadastrais, não quer dizer que vai gerar dano. Para que haja ali, efetivamente, até um direito de buscar uma indenização da pessoa, a pessoa tem que demonstrar que, em decorrência daquele vazamento, daquele incidente, ela teve um prejuízo. E aí sim buscar a reparação do prejuízo e um dano moral à justiça. Muito bom, Leandro Alvarenga. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação, excepcionalmente hoje, nesta segunda-feira, viu? Nos encontramos na quinta e espero que você tenha uma excelente semana. Muito obrigado, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, contem sempre comigo. Aguardo todo mundo na quinta-feira na nossa coluna Seu Direito Digital. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até, Leandro. Boa noite. É isso aí. Começamos a semana com o Leandro Alvarenga participando aqui com a gente ao vivo. Bom, vamos lá. Vamos acompanhando esse caso bem de perto. Qualquer novidade, você já sabe, em olhardigital.com.br.